impureza. Esta verdade de que o casamento tem como um dos seus objetivos propagar uma semente santa encontra-se no texto que nós lemos em Malaquias, no capítulo 2, versículo 15, conforme estão aí as referências. Irmãos, eu convido todos agora a abrirem a palavra de Deus no Salmo 128, um dos dois salmos da família. Salmo 127 e 128 são conhecidos como os salmos da família, e nós vamos fazer a leitura deste salmo. Nós já o cantamos e agora nós vamos ouvir a leitura dele e em seguida vamos meditar nas verdades que estão aqui reveladas no Salmo 128. Assim diz a palavra de Deus. Cântico de romagem. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Oremos. Ó Senhor, Deus bendito, que palavras maravilhosas. Palavras ditas pelo próprio Deus diretamente para o teu povo. Pois o Senhor não apenas nos livra da condenação eterna, o Senhor, conforme podemos ler, nos faz felizes, bem-aventurados. E esta felicidade, ó Deus, ela é tão intensa e poderosa que ela penetra do coração do homem a sua família, a sua cidade, a sua nação. Felicidade que produz paz. Felicidade que consiste na verdadeira prosperidade. Mas, Senhor, o mundo não conhece estas coisas. E muitas vezes, como teu povo, nos espelhamos naquilo que o mundo considera felicidade, mas que não passa de idolatria vã, que produz momentânea alegria e deixa sequelas de tristeza, ansiedade, angústia, de um vazio na alma. Por isso, ó Pai, que o Teu Espírito nos ilumine, para não apenas entendermos qual é a verdadeira felicidade que o Senhor tem para os Teus servos, mas para, ó Deus, crendo nela, recebermos do Senhor pela fé esta bênção. Abençoa o Teu povo. E faz de nós não apenas um povo salvo, mas um povo salvo e feliz. Assim oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, nós vivemos numa época obcecada por felicidade, por alegria. As pessoas nunca tiveram tanto desejo por entretenimento, pela busca do prazer. Mas ao mesmo tempo, há uma grande confusão em nossa época sobre o que de fato é a felicidade, sobre o que vem a ser realmente algo bom, agradável, prazeroso, e também de que maneira encontrar esta tal felicidade, como cantava o poeta. O mundo tem definido a felicidade como liberdade, ser livre, não ter nenhuma restrição, ou então como conforto individual, ter uma vida tranquila, confortável, sem nenhuma dificuldade, ou então como autorrealização, êxito, sucesso, reconhecimento, ou ainda como ausência de dificuldades, ausência de sofrimento, de dores, de tristezas. Poderíamos dizer que para o mundo, todas estas coisas num pacote seriam aspectos daquilo que os homens entendem como a felicidade. Mas o Salmo 128 nos apresenta um outro ponto de vista, uma outra visão sobre a felicidade. Ele não fala desse tipo de felicidade individualista, de alguém que busca satisfação, prazer, sucesso, de alguém que quer evitar a todo custo sofrimento, dificuldades, dores. O Salmo nos fala de uma felicidade em grupo,
de uma felicidade familiar e social, de uma felicidade que começa no coração, mas que se espalha da casa para a cidade, da cidade para a nação. Porque aqui nós temos uma perspectiva da aliança, do pacto que Deus faz com o homem e que por meio deste pacto Deus age na vida de alguém, e este agir de Deus é notável, não apenas naquele que recebe a graça, daqueles que estão em aliança com o Senhor, mas também no seu entorno. Não é uma felicidade isolada, centrada no indivíduo, mas é uma felicidade que nasce do temor do Senhor, floresce na família, na casa, transborda para as gerações futuras e para o povo de Deus. É isso que nós acabamos de ler. O homem feliz é feliz em sua casa e tem uma casa feliz. O homem feliz é feliz ao longo das gerações e tem filhos felizes. O homem feliz é feliz em Sião, na presença de Deus, é feliz em Jerusalém, na cidade onde o povo de Deus habita, é feliz em Israel e ele goza de paz. Percebam, meus irmãos, que há uma perspectiva muito mais ampla a respeito da felicidade do que aquela que as pessoas têm visto hoje, baseada apenas no eu, baseada apenas no próprio umbigo. Mas para entendermos este salmo, vamos ver primeiramente alguns aspectos literários. Nós sabemos que todos os salmos estão neste livro para serem cantados pelo povo de Deus. Eles são letras de músicas que devem ser cantados pelo povo do Senhor. Mas este salmo, além de ser, como os demais salmos, uma música para a adoração, para o culto ao Senhor, ele tem um título inspirado. Todas as vezes que você estiver lendo os Salmos, saiba que esse título que está em itálico, ele se encontra no original, no texto hebraico. Portanto, é o título inspirado. O título em negrito é dado pelos tradutores, mas o título em itálico, essa letrinha tombada, lateralizada, é o título inspirado. E ele tem este título, Cântico de Romagem. Cântico de Romagem, ou em outras traduções, Cântico dos Degraus, Shir Hama-Alot. Ele pertence a um grupo de 15 salmos. Se você observar em sua Bíblia, o primeiro salmo que recebe este título é o Salmo 120. E na sequência, todos os salmos recebem o mesmo título, até o Salmo 134. São 15 salmos, cantados pelos peregrinos, pelo povo de Deus, que saía das mais diversas partes de Canaã, que saía de todos os rincões de Israel, e também que saíam das comunidades da diáspora, onde os judeus estavam longe de sua terra natal, para subirem a Jerusalém para adorar o Senhor. Portanto, estes salmos são figuras da nossa vida, porque todos nós somos peregrinos e todos nós estamos sendo conduzidos para chegarmos ao templo de Deus, não a um templo físico, mas ao santuário celestial. Percebam que o Salmo 120 começa com um peregrino que está longe, distante das tendas do Senhor e habitando em tendas da perversidade, no meio de pessoas ímpias. E o Salmo 134 como uma figura da morte, que não é para o crente algo ruim, mas é a aproximação final do Senhor. O Salmo 134, cantado nas horas da noite, é o salmo onde o peregrino entra no templo em adoração. Portanto, meus irmãos, o Salmo 128 está neste contexto de uma canção comunitária, litúrgica e orientada para o culto no templo. Portanto, como eu tenho dito, é um salmo extremamente conectado com a ideia de aliança. Aqueles que estão em aliança com Deus também estão fraternalmente unidos e eles são chamados à presença de Deus, não apenas como meros indivíduos, mas como povo do Senhor. Este salmo celebra a vida do povo de Deus debaixo das suas bênçãos pactuais, enquanto caminha na presença de Deus. Este salmo também traz uma estrutura bem simples, que podemos observar numa leitura sem nenhuma capacidade mais profunda no hebraico. Percebam que dos versículos 1 a 4 nós temos uma primeira ideia, é a primeira parte do salmo, a bênção do Senhor sobre o piedoso.
É por isso que a mesma ideia aparece no versículo que abre esta parte, o versículo 1, e no versículo 4, que é uma repetição do verso 1. Então Deus abençoa o seu servo temente, o piedoso. E após isto, nos dois últimos versículos, 5 e 6, a estrutura mostra como esta bênção sobre a vida do piedoso e sua família se expande sobre Sião, sobre Jerusalém, sobre Israel e para as gerações futuras. Deus abençoa os que o temem e esta bênção se expande. Portanto, há aqui no versículo 1 um princípio da aliança. No versículo 2, Deus dá prosperidade àquele que o teme. No versículo 3, esta prosperidade é também na família doméstica. No versículo 4, há uma reafirmação da aliança. Nos versículos 5 e 6, uma bênção nacional e geracional. Percebam então que há neste salmo um movimento progressivo. O indivíduo, a casa, Sião, as gerações, Israel. Há uma progressão, há uma bênção e uma felicidade contagiante, crescente, como uma onda. Este salmo, como é comum na poesia hebraica, ele segue aquilo que eu já falei aqui em outras oportunidades, a estrutura chamada de quiasmo. O que é o quiasmo? A letra grega aqui é o nosso X, esta forma, vem das bordas, chega a um centro e depois volta aquelas mesmas ideias que começaram, como se fizesse um X. E há aqui um quiasmo, há uma bem-aventurança, desta bem-aventurança um trabalho abençoado, e aí o centro do salmo. Qual é o centro da felicidade que é dada ao homem piedoso e que a partir desse homem irradia? A casa, a família, a esposa, os filhos. E a partir deste centro, novamente é reafirmado o temor do Senhor, verso 4, a bênção do trabalho agora chega a Sião e Jerusalém, e a bem-aventurança que abre o salmo, ela chega ao seu ápice, na paz, shalom, paz. O povo de Deus goza de paz. Percebam, meus irmãos, que a estrutura deste salmo coloca a família como o núcleo, não apenas da bênção pactual, mas como o núcleo da felicidade dos servos de Deus. A família é o local, é o lugar onde Deus derrama felicidade no coração do seu povo. A bênção não é instantânea também. Não é uma felicidade de momento, não é uma felicidade de estímulos que aparecem apenas para, de alguma maneira, produzir um sentimento. Não, é uma felicidade progressiva, cultivada, como em um jardim. Por isso, as figuras usadas são figuras da agricultura, uma videira e rebentos da oliveira. Todos aqueles que já tiveram algum contato com a agricultura, sabe que para você ser bem-sucedido na cultura de alguma planta, você precisa de um trabalho contínuo, e então há uma colheita. A poesia mostra que o pacto nunca é individualista, e que a felicidade pessoal, que procede do temor do Senhor, leva a um clímax, que não é a prosperidade material, mas é a shalom, a paz, o usufruto das bênçãos de Deus sobre o coração do homem, sobre sua casa, sobre a igreja de Deus e sobre a nação. O salmo começa com bem-aventurança, o salmo termina com paz, felicidade que produz paz. Este é o arco pactual completo. Meus irmãos, mas nós não podemos nos enganar pensando que a vida na aliança procede da ação humana, porque ao lermos este salmo, sem entendermos a relação dele com o outro salmo da família que o precede, e que não o precede acidentalmente, mas que o precede porque as ideias que constam no Salmo 127 são o fundamento, a causa, a raiz, a base do que aparece no Salmo 128. Se nós isolarmos o Salmo 128 do que é dito no Salmo 127, nós seremos conduzidos a uma conclusão equivocada de acharmos que a felicidade é uma realização humana. Se eu temer o Senhor,
Se eu buscar andar nos caminhos do Senhor, então Deus vai me fazer feliz. Então Deus vai abençoar a minha família. Então as minhas gerações serão abençoadas. Não caia nesse equívoco. A ideia aqui é que a graça sempre vem antes da piedade, do temor. A graça é a causa de alguém temer ao Senhor. A graça é a causa de alguém ser piedoso, obediente, fiel e feliz. Isto pode ser visto quando nós lemos o Salmo 128 à luz do Salmo 127, já que eles falam do mesmo assunto. O Salmo 128 fala da casa abençoada do homem piedoso, mas o Salmo 127 nos lembra: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha o que edifica. É o Senhor que edifica a casa do piedoso. O Salmo 128 fala que este homem piedoso é feliz porque ele colhe dos frutos do trabalho de suas mãos. Mas o Salmo 127 nos lembra que se o Senhor não abençoar o nosso trabalho, será inútil levantar de madrugada, correr atrás do pão que penosamente nós buscamos obter, porque aos seus amados ele dá até quando estão descansando, até quando estão dormindo. O Salmo 128 fala de filhos que são fonte de prosperidade e de bênção, comparados aos rebentos da oliveira. Mas o Salmo 127 nos lembra que os filhos são bênção do Senhor. É o Senhor que abençoa os seus servos, fazendo encher a sua aljava de filhos. É Deus que guarda a cidade. E é por isso que Sião e Jerusalém receberão paz. Percebam, meus irmãos, que estes salmos, então, eles falam da mesma temática, mas falam de forma a se complementarem. Mas há uma diferença teológica fundamental na ênfase dos dois salmos. No Salmo 127, a ênfase está na soberania de Deus, naquele que age em favor do seu povo. Se o Senhor não, esta é a ideia, Deus é que faz. Deus é que abençoa, Deus é que dá felicidade, Deus é que faz. É um salmo sobre dependência. Já no Salmo 128, a ênfase está no crente, na resposta humana à graça soberana. Bem-aventurado o que? Se o Senhor não, bem-aventurado aquele. Portanto, o Salmo 128 é um salmo sobre piedade. O Salmo 127 destaca a ação soberana de Deus em conceder graça ao seu povo. Já o Salmo 128 nos chama à responsabilidade pactual de crermos no Senhor e andarmos nos caminhos dele para sermos abençoados. Por isso, meus irmãos, estes salmos não se contradizem. Pelo contrário, eles se harmonizam. Eles se harmonizam. As verdades aqui são: Salmo 127, a soberania da graça de Deus. Salmo 128, a responsabilidade do crente em relação a esta graça. E estes salmos se harmonizam na esfera da aliança. Deus nos colocou em uma aliança soberanamente para ouvirmos a sua voz como de um pai que nos ama, e ao ouvir a voz do Senhor e sermos instruídos como filhos que creem em sua palavra, que são obedientes a ele, nós encontraremos verdadeira felicidade, bem-aventurança, paz. Estes salmos formam, portanto, um equilíbrio teológico perfeito. No Salmo 127, Deus é fundamento. No 128, o temor do Senhor é o fruto. No Salmo 127, Deus edifica a casa. No 128, o justo habita na casa com a sua família. No Salmo 127, os filhos são herança do Senhor. E no Salmo 128, os filhos são a frutificação e a bênção na casa do justo. Por isso, alguns estudiosos sugerem que estes dois salmos, se lidos juntos, eles formam uma estrutura única. No Salmo 127 nós temos a casa edificada por Deus e os filhos como herança. E na sequência, no Salmo 128, os filhos como oliveiras ao redor da mesa do piedoso e a casa abençoada com temor. Tudo isso reforça a ideia de que os dois salmos devem ser lidos em conjuntos. Deus constrói a casa e o homem piedoso
vive com sua família nesta casa construída por Deus. Primeiro a graça, depois a fé, a obediência. Entendido, meus irmãos, todo este contexto que é fundamental para compreendermos as verdades que são aqui reveladas no Salmo 128, eu gostaria de primeiramente propor a verdade central, o tema deste salmo. Este salmo nos diz a respeito da verdadeira felicidade. E ele nos ensina que a verdadeira felicidade é fruto de uma vida debaixo da graça, de uma vida em aliança com o Senhor. A verdadeira felicidade é fruto da vida debaixo da graça, da aliança com o Senhor. O salmista quer que entendamos que a família que vive no temor do Senhor, ela experimenta uma felicidade que restaura as bênçãos que Deus deu ao homem antes da queda. E estas bênçãos haverão de fortalecer a igreja e fortalecer as nações, transformando as gerações futuras. Vejamos como isto acontece. Em primeiro lugar, no versículo 1, nós temos os fundamentos da felicidade. Quais são os fundamentos da felicidade? O salmista diz: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Este será feliz. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Percebam, meus irmãos, que como é também comum na poesia hebraica, nós encontramos aqui um paralelismo. São duas frases que estão dizendo coisas paralelas. E aqui nós temos um chamado paralelismo sinônimo, porque as duas verdades são idênticas. O que é dito na primeira frase é repetido na segunda. Contudo, este paralelismo sinônimo, ele é sinônimo progressivo. O que isso significa na interpretação da poesia hebraica? É que, embora a segunda frase repita a ideia da primeira, há uma progressão na ideia, há aqui um sentido ampliado na ideia. O salmista está dizendo que temor do Senhor equivale a andar nos seus caminhos. Mas ele não está apenas dizendo que estas coisas são iguais, idênticas, mas que andar nos caminhos explica o que significa temer a Deus. Já que o temor do Senhor é algo invisível, algo do coração. Como então eu posso saber que alguém teme ao Senhor? Pela expressão disso em seu andar, em seu caminhar, em sua vida. Portanto, há uma relação sinônima, estão dizendo as duas frases a mesma verdade, mas progressiva, sendo que a segunda frase explica a primeira. Primeiramente, então, há o temor do Senhor, que não é medo de Deus, nem pavor dele, mas é uma reverência amorosa, é um respeito paternal, ou filial, melhor dizendo, um respeito de um filho para com seu pai. É um reconhecimento de Deus como aquele que deve ser adorado, amado, reverenciado, porque Ele é a fonte de todo bem. Temor, portanto, é a resposta do crente à graça. A Bíblia diz que o temor é o princípio da sabedoria e que o temor é uma graça que Deus implanta em nosso coração. O profeta Jeremias, no capítulo 32, nos versículos 39 e 40, traz uma preciosa promessa ao povo de Deus, quando Deus diz: colocarei o meu temor no vosso coração e dos vossos filhos. Portanto, o temor é este sentimento de respeito, de gratidão, de profundo amor a Deus, por reconhecê-lo como nosso Pai, como aquele que nos abençoa, como aquele que edifica a casa, como aquele que guarda a cidade, como aquele que nos conduz em segurança. Veja, meus irmãos, que a eleição da graça, o fato de Deus nos escolher, não produz arrogância, mas ela produz temor, reverência. É reconhecer que tudo que temos, que tudo que somos, vem do Senhor, a não ser o nosso pecado. O que é nosso propriamente é o pecado, mas toda boa dádiva, todo dom perfeito, procede do Pai das luzes, procede de Deus. O temor reconhece esta graça. E o temor manifesta-se, conforme nós podemos ver na continuidade do versículo. Aquele que teme ao Senhor anda nos caminhos do Senhor. Andar nos caminhos é uma figura deste caminhar de comunhão com Deus e
obediência, já que a fé não é apenas intelectual, não é apenas saber das verdades da palavra do Senhor, mas a fé também, ela deve manifestar-se como fidelidade, confiança. O temor no coração se reflete na conduta. Este verbo é muito usado na língua hebraica, o verbo andar, verbo halak. Ele é muito usado na língua hebraica para expressar comunhão e conduta ética. Este verbo é usado em Gênesis 5 para falar da relação de Enoque com Deus. Enoque andou com Deus. O apóstolo Paulo usa de maneira sobeja este verbo em Efésios, quando ele diz que nós devemos andar como filhos da luz, que nós devemos andar em amor. Percebam, a ideia de andar como uma prática contínua, como um hábito de vida. Portanto, meus irmãos, aquele que teme ao Senhor não é alguém que foi de maneira intempestiva, abrupta, tomado de uma emoção. Muitas pessoas acham que são crentes porque em um determinado ambiente de culto elas ficaram emocionadas, mas saem da igreja e voltam a andar longe de Deus. Não há temor do Senhor. O temor de Deus não é emoção momentânea, é estilo de vida. É andar no caminho, estilo de vida. A felicidade do crente consiste em andar com Deus, em ter comunhão com Ele, em conhecê-lo, em receber do seu amor, em amá-lo de volta. Ela se manifesta trilhando o caminho da fé obediente, o caminho da palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. O que é temente, guarda a palavra no coração e faz dela a luz do seu caminhar. Percebam que este é o fundamento da felicidade. A graça que cria corações tementes, a graça que nos faz andar em obediência. E então, dos versículos 2 a 4, o salmista descreve a felicidade daqueles que estão em aliança com Deus. No que consiste a felicidade? O que é ser feliz? É ter sucesso? É ganhar muito dinheiro? É não ter problemas de saúde? O que é felicidade? O mundo diz que felicidade é poder gozar do máximo de prazer, sem ter nenhuma dor ou sofrimento. Esta era a definição de felicidade dos filósofos chamados hedonistas, daqueles que buscavam o prazer, tais como Epicuro. Também filósofos modernos, chamados pragmáticos e utilitaristas, também definiram a felicidade assim. A felicidade é ter todo o prazer e nenhuma dor. Isto é ser feliz. Mas a Bíblia descreve felicidade assim. Primeiro, do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, tudo te irá bem. Tua esposa será como uma videira frutífera no interior da tua casa. Teus filhos como rebentos de oliveira ao redor da tua mesa. Aqui nós temos outro paralelismo, chamado sintético progressivo, no qual o segundo membro ou a segunda frase amplia e interpreta a primeira frase. A primeira linha nós temos a descrição de uma realidade concreta. O homem é feliz enquanto trabalha. E na segunda linha nós temos a interpretação teológica. Ter uma vocação, ser útil nessa vocação, trabalhar e comer do trabalho de nossas mãos, isto é felicidade. O Brasil está cheio de gente que não quer ser feliz, né? Só quer bolsa disso, bolsa daquilo, aposentadoria, acabar com escala 6x1, trabalhar não presta. Meus irmãos, o trabalho dentro de uma vocação digna para estabelecermos uma família é que nos torna felizes. Portanto, há uma diferença muito gritante com a felicidade do mundo. O mundo diz, trabalhe menos, pense mais em você, família é um obstáculo, filhos são peso. O salmista, porém, diz, trabalho é bênção, esposa é fonte de alegria como videira, filhos são fonte de prosperidade como oliveiras, mesa cheia é alegria.
pia cheia de louça é bênção, porque teve comida para comer? Será que o mundo quer essa felicidade? Mas é isso que o salmista está nos dizendo. Aqui o salmo descreve algo belíssimo e profundamente contracultural. O salmo descreve no verso 3 uma reversão das maldições da queda e uma restauração das bênçãos criacionais dadas por Deus a Adão e a sua mulher. O verso 3 usa um paralelismo emblemático, em que figuras são usadas para descrever de maneira figurada, metafórica, as bênçãos de Deus, figuras agrícolas. A esposa é uma videira, os filhos são oliveiras, e neste paralelismo, o elemento humano é comparado a uma imagem do campo, uma imagem bucólica, uma imagem agradável de uma videira. E você já viu uma videira cheia de cachos, pendentes, maduros? Que coisa linda! Ou então de uma bela oliveira carregadas de azeitonas que estão prestes a serem colhidas. A esposa é videira, o filho é oliveira. E percebam que neste paralelismo as duas figuras se encaminham para o mesmo local. A esposa no interior da casa, os filhos ao redor da mesa. Assim se forma uma cena que é simétrica, de tal forma que o paralelismo cria uma imagem de algo que é estável, que é ordeiro e que nos encaminha para o mesmo local de segurança, a casa, a mesa, a família, o ambiente de amor. E por que o Salmo cria esta ideia? Aqui há um paralelo com o jardim do Éden, um lugar bucólico, um lugar cercado de plantas frutíferas, abençoadoras, um lugar que era a casa do homem, onde ele se encontrava com Deus. Antes da queda, o trabalho não era penoso, o trabalho era a vocação gloriosa pela qual o homem expressava a sua semelhança a Deus, porque Deus trabalha e deu ao homem essa capacidade de pensar, de trabalhar, de desenvolver os seus potenciais e os potenciais da criação. O casamento consistia em comunhão perfeita, de amor, e a multiplicação de filhos estava num contexto de bênção, e não de filhos que se tornariam imagem da serpente, filhos que se tornariam assassinos como Caim. O pecado trouxe maldição, maldição ao trabalho, no trabalho, maldição no casamento, maldição na família. Mas o pacto da graça restaura, ainda que imperfeitamente, estas instituições, estas estruturas criadas por Deus. Um grande teólogo do Antigo Testamento, Gerhard van Groningen, que eu tenho citado ultimamente, ele afirma o seguinte: o reino de Deus restaura progressivamente a ordem da criação na história. Quando Deus manifesta a sua graça, Ele está restaurando aquilo que Ele estabeleceu no paraíso. É como se estivéssemos voltando ao Éden. E o Salmo 128 descreve esta restauração. Feliz é aquele que retorna ao Éden. Seu trabalho deixa de ser um peso, torna-se frutífero. Meu querido irmão, se o seu trabalho é um peso, Deus pode restaurar a felicidade no trabalho. A solução não é a aposentadoria. A solução não é um sítio para você se recolher ali como um ermitão, porque no sítio, para ele ser um sítio muito bom, tem que trabalhar, sabia? O sítio não é automaticamente se torna uma lavoura, um jardim, a grama não aparece do nada com a primeira chuva, o que aparece do nada são as ervas daninhas. Mas Deus restaura no homem a alegria do trabalho, restaura no casamento a alegria da comunhão conjugal e restaura na família a alegria da unidade entre pais e filhos. Será que o mundo tem usufruído destas coisas? Será que o mundo tem usufruído da alegria do trabalho? Ou o trabalho se tornou um local de competição, de crise, de luta de classes? Desculpe a expressão marxista, mas em que aqueles que estão sendo mandados se voltam contra aqueles que os comandam. Aqueles que comandam se acham roubados por aqueles que são comandados. Será que o casamento é um lugar de expressão de amor, de alegria,
de prazer e deleite, ou se tornou apenas um sacrifício do meu eu em favor de outro. O Salmo 128 está nos descrevendo um cenário paradisíaco de restauração, trabalho frutífero, não exploração, não causa de ansiedade, mas fruto. Um marido que se alegra no trabalho, porque ele provê para a sua família. O casamento como um ambiente, uma relação de deleite, já que a uva, o vinho, a videira são símbolos de prosperidade e alegria. A esposa é a fonte da alegria dentro da casa. Minhas irmãs, você tem sido a fonte da alegria na sua casa? Você tem servido à mesa com um sorriso? Ou você tem sido aquela mulher rixosa, da qual a Bíblia diz, é melhor morar em cima do telhado do que dentro de uma casa com uma mulher rixosa? A graça restaura a alegria do serviço. Servir com um sorriso no rosto, sabendo que servindo nós somos imitadores do próprio Deus. Homens também que vivem a vida comum do lar, que não são ali os reis do pedaço, mas que estão gozando da comunhão do lar. Dentro da casa, a tua esposa no interior da tua casa. Meus irmãos, a Bíblia não proíbe a mulher de ter uma vocação fora da casa, mas a Bíblia diz que a maior bênção para a mulher é estar no interior do lar para poder usufruir da vida doméstica e realizar-se em sua maior vocação, que é de ser mãe. Qualquer um que tenha capacidades e estude pode ser um astronauta, pode ser um cientista, pode ser uma pessoa de destaque em uma área da vida, mas somente uma mulher recebeu de Deus a capacidade de ser mãe. Nenhum homem pode ser mãe, nenhum homem pode gerar vida, nenhum homem pode produzir a imagem e semelhança de Deus a partir do seu próprio útero. Então aqui é uma grande bênção. A mulher não tem que obter o fruto do trabalho fora de casa, ela está no interior do lar, cuidando dos seus filhos, porque o homem é realizado no seu trabalho, e ele prospera e mantém sua casa. Então é pecado, pastor, vivermos de outra forma? Não estou dizendo que é pecado, estou dizendo que a bênção para a sua vida tem sido menor, se você não tem vivido dessa forma. Aqui é a descrição de bênção. Aqui não há leis, aqui há bênçãos, promessas. E o salmista continua: os filhos, no centro desta mesa, que é símbolo de comunhão, são comparados à fonte não de despesas, não de dissabores, não de angústias, mas os filhos são oliveiras, que simbolizam prosperidade, que simbolizam estabilidade. E então, fechando esta segunda parte, o versículo 4 retoma o versículo 1, formando uma moldura literária que conclui e enfatiza a ideia principal. Aquele que teme a Deus, aquele que pela graça anda nos caminhos do Senhor, é feliz. Tem uma família feliz. O homem piedoso é feliz, e essa felicidade se revela nos frutos colhidos em sua família. A aliança da graça que reverte os efeitos do pecado no lar. Mas antes de passarmos para a última parte, percebam um detalhe. Os versículos 1 e 4, eles falam na terceira pessoa, dirigindo-se a alguém que pode se encaixar neste salmo. Mas os versículos 2 e 3 falam na segunda pessoa e do singular, porque é Deus falando diretamente com você. É Deus te convidando para experimentar a bênção da graça de ter uma vida feliz, cheia do temor do Senhor. De experimentar a ação poderosa de Deus revertendo no seu trabalho, no seu casamento, na sua família, os efeitos do pecado. Por fim, após falarmos do fundamento da felicidade, da descrição do que consiste esta felicidade que Deus dá ao seu povo, os versículos 5 e 6 nos falam dos frutos da felicidade, os frutos que esta felicidade produz. O salmo não termina na casa, o salmo termina na comunidade. O Senhor te abençoe desde Sião. Verás os filhos de teus filhos,
paz sobre Israel. Uma dimensão geracional e nacional é evocada no final deste salmo. No versículo 5, nós temos mais um paralelismo, que também é sinonímico. São duas frases que indicam uma mesma ideia, mas em que a segunda frase expande o sentido da primeira. A segunda linha, ela especifica e amplia o que foi dito na primeira linha. Perceba no versículo 5, o Senhor te abençoe desde Sião, e aí há uma expansão para que vejas a prosperidade não apenas de uma localidade em Jerusalém, mas de toda a cidade, de toda Jerusalém. A promessa pactual nunca foi meramente individual. Quando Deus prometeu a Abraão abençoá-lo, ele disse: estabelecerei minha aliança entre mim e ti e a tua descendência. Gênesis 17, 7. E também no Novo Testamento, em Atos 2,39, há esta mesma verdade. Quando Pedro pregou o Evangelho no dia de Pentecostes, ele disse àqueles que creram no Evangelho: a promessa é para vós e para os vossos filhos. A família da aliança é o instrumento que Deus usa para a expansão da igreja. Isto não significa que todos os filhos são automaticamente regenerados, mas significa que dentro da família da aliança, Deus opera com graça, faz promessas, e aqueles que temem o seu nome receberão esta graça na vida de seus filhos. Deus trabalha ao longo das gerações, e a igreja se fortalece quando os lares vivem sob o temor do Senhor e o senhorio de Cristo. O versículo final, o versículo 3, ele se estrutura também num paralelismo chamado climático. E não tem a ver com clima, com a temperatura, mas tem a ver com clímax, o ponto alto. Ele nos mostra um ponto alto, gerações que se sucedem, filhos de filhos, e aí o clímax: paz sobre a nação, paz sobre Israel. O movimento do salmo é impressionante, porque nos apresenta uma expansão progressiva da bênção de Deus. Ele começa no versículo 1 com um indivíduo isolado, em seguida, nos versículos 3 e 4, com uma família, com o marido, sua esposa e seus filhos, e então este salmo chega a toda a nação. Porque famílias fiéis, meus irmãos, geram igrejas fortes. Igrejas fortes moldam culturas, e culturas moldadas pela palavra produzem paz na nação. Há aqui uma paz, um shalom, que aponta para Cristo. Deus estabelece sua paz. Deus manifesta o reino de Cristo por meio de pessoas crentes, piedosas e suas famílias. Mas o mais importante neste salmo é sabermos se estamos ou não em Cristo. Porque, meus irmãos, todos nós, quando ouvimos desta felicidade, percebemos que ela não é perfeita para nenhum de nós. Qual de nós pode dizer que anda sempre nos caminhos do Senhor, que teme ao Senhor de todo o coração? Qual de nós, já casados, pode dizer que o nosso casamento é comparado sempre a uma videira frutífera, cheio de cachos de uvas deliciosas? Há momentos que o casamento não se parece com uma videira. Qual de nós pode falar que os nossos filhos são, para nós, como fonte de estabilidade e prosperidade? Há momentos que nós nos desgostamos dos nossos filhos. Sejamos sinceros. Mas este salmo aponta para Cristo. Cristo, Senhor Jesus, o verdadeiro construtor da casa, é também o temente, o piedoso. É aquele que andou nos caminhos do Senhor. É aquele que nos fez de pecadores em sua esposa amada, sua videira. Porque Ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos que estão unidos a Ele. Ele é que produz paz em Sião, em Jerusalém, em Israel e nas nações, porque Ele é o príncipe da paz. A felicidade do Salmo 128 não é possível fora dele.
E mesmo que nesta vida nós não venhamos a usufruir destas bênçãos, talvez você não tenha uma família ideal por causa de erros do passado, por causa de escolhas equivocadas, por causa de desconhecimento de princípios da palavra de Deus. No entanto, você tem Cristo. Cristo é a felicidade do crente. Cristo, Ele é aquele que preenche e satisfaz o nosso coração. O mundo busca felicidade na autonomia, mas Deus oferece felicidade em nossa aliança com Cristo. O perfeito esposo, aquele que trabalha e obtém o fruto deleitoso do seu trabalho, se entregando por nós na cruz e nos conquistando como seu povo, aquele que intercede por nós e impede que nossos adversários nos derrubem, nos destruam. O mundo busca satisfação momentânea, mas Deus oferece paz para todo aquele que está em Cristo e também às nossas gerações. A felicidade que Deus nos dá é a felicidade que brota do coração pelo temor a Cristo e pelo desejo de andar junto com Ele, andando neste caminho de obediência. Felicidade que, embora nós tenhamos ainda em nossos lares efeitos do pecado, ela floresce em nossa casa, ela transborda para gerações e ela culmina no reino de Deus que já está sendo estabelecido. Finalmente, meus irmãos, aplicando este salmo, eu gostaria de falar aos pais aqui. Queridos pais, eu sei que nós fomos criados pensando que o maior legado que podemos deixar aos nossos filhos seja talvez patrimônio, alguns têm dito educação, instrução, mas o maior legado que um pai deixa a um filho é piedade, temor do Senhor. Não é errado deixar patrimônio. Na verdade, é uma bênção. A herança e bens vêm dos pais, é algo bíblico. Não é errado educar o seu filho, na verdade é um dever. Porque a Bíblia diz aos pais: criai os vossos filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Mas a herança principal que deixamos aos nossos filhos é a piedade. É o testemunho de amor ao Senhor. É isto que vai impactá-los. É isto que vai ser plantado no coração deles, para que eles sejam uma geração abençoada. Tanto pais, preocupem-se com as questões financeiras, com as questões profissionais, mas preocupem-se acima de tudo com a vida espiritual de seus filhos. Sejam sacerdotes de seu lar. Em segundo lugar, filhos e jovens, felicidade não está em sair da aliança. Hoje nós temos visto no Brasil jovens enchendo as ruas, buscando autossatisfação, dando vazão aos prazeres da carne, jovens que vivem pelo amor do dinheiro, pelo desejo de sucesso momentâneo, buscando serem reconhecidos em redes sociais, serem amados por quem nem os conhece. Mas jovens crentes que conhecem a palavra de Deus, saiba que a felicidade não está em momentos, ela está nesta ordem e estabilidade que Deus dá àqueles que temem o Senhor, que andam nos seus caminhos. A felicidade se manifesta numa vida daqueles em que Deus concede a graça de constituírem um casamento sólido, uma família abençoada, que será fonte de alegrias contínuas até a sua velhice. Portanto, jovens, escolham o temor do Senhor e vocês farão uma escolha acertada. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Em relação à igreja, meus irmãos, a vida cristã começa na vida doméstica, não é aqui. Aqui são famílias que se reúnem para expressar tudo aquilo que nós fizemos em nossa semana diante do Senhor, para consagrar a nova semana que se inicia na presença do Senhor. A vida cristã tem suas raízes mais profundas e os seus frutos mais doces no lar, ao redor da mesa, no interior da tua casa. Não negligencie o seu lar. Por mais bem-sucedido que você seja no seu trabalho, na sua carreira, por mais reconhecimento público que você tenha, no final, o mais importante é o seu lar, a sua família. E por fim, meus irmãos, vejam,
Deus edifica a casa. Deus guarda a cidade. Deus que dá o pão até quando nós dormimos. Mas isto não nos chama para uma vida passiva. A graça não nos torna indolentes, não nos torna preguiçosos, não nos torna passivos. O Deus que soberanamente guarda, provê, cuida, no Salmo 127, é o mesmo Deus que com a sua graça produz temor, obediência e bênção no Salmo 128. Eleição não significa passividade. Eleição significa felicidade, que é produto de uma vida cotidiana em obediência ao Senhor, porque é sustentada pela graça do Deus que nos escolheu. Que Deus nos abençoe. Ele aplique estas verdades em nossas famílias e que cada dia mais os efeitos do pecado sejam destruídos e a obra da criação seja restaurada em nossa igreja e em nossa casa. Amém. Fiquemos de